Bom sábado a todos. Hoje eu estou vendo que tem bastante visitante. Que sejam todos bem-vindos aqui na casa do Pai. Gente, nesse momento agora eu preciso apresentar a pregadora dessa manhã, que é a Patrícia, mas eu quero avisar a vocês que ela vai estar pregando sentada, porque ela está com problema na perna, ela precisa estar sentada, porque ela não consegue ficar muito tempo de pé, tá bom? Eu peço a compreensão de todos, tá bom? Feliz sábado a todos e Patrícia, que Deus te use. Repetitivo, né? E a oportunidade que eu pensei em fazer logo de primeira, né? Aí, irmãos, eu vou falar, a gente vai falar sobre uma
monumentos da nossa fé, nessa manhã, tá bom? E o significado de monumento, irmãos, ele significa obra grandiosa, construída com a finalidade de perpetuar, durar para sempre, né? A memória de uma pessoa ou acontecimento. Esse é o significado de um monumento, tá bom? Só para a gente ter em mente ao longo do sermão. Eu vou pedir para o Djalma soltar um vídeo para a gente assistir, que vai falar sobre alguns grandes monumentos, né, mundiais que nós temos. Vamos assistir, por favor. Na hora de colocar o pé na estrada e conhecer esse mundão enorme, sempre bate aquela vontade de visitar alguns dos monumentos mais famosos do mundo. Separamos algumas curiosidades sobre esses principais pontos turísticos. Parada obrigatória na capital francesa, a Torre Eiffel é um dos monumentos pagos mais visitados do planeta. Construída em 1889 como símbolo da Revolução Industrial, essa torre já foi reformada diversas vezes. O projeto, que foi uma ideia do engenheiro francês Gustave Eiffel, levou aproximadamente 2 anos até ficar completamente pronta. Chamada de Liberdade Iluminando o Mundo, a Estátua da Liberdade é não apenas um símbolo dos Estados Unidos, é também uma representação de mudança para os imigrantes que chegaram ao país em busca de uma vida melhor. A estátua, que tem 93 metros de altura, está localizada na Baía de Nova York e foi presente da França para comemorar o centenário de Declaração de Independência do país norte-americano. O Coliseu de Roma, o Anfiteatro Flaviano, também é considerado um dos pontos turísticos mais visitados do mundo. Construído no século I, foram necessários 6 anos para erguer esse emblemático símbolo do Império Romano. A intenção principal era o entretenimento do povo. Foi palco de diversos espetáculos públicos, jogos e lutas de gladiadores. Parada obrigatória em Londres, o famoso Big Ben, encanta qualquer pessoa por sua beleza, sua história e suas badaladas. Esse grande sino localizado no interior da Elizabeth Tower foi construído no século XIX e fica localizado próximo ao Rio Tamisa. Outro monumento que não podemos deixar de citar é uma das mais importantes construções da história da humanidade. O Taj Mahal, a joia da Índia, levou 20 anos para ser construída e contou com a participação de cerca de 20 mil homens de diversos locais do Oriente. Esse palácio foi construído em homenagem ao amor do rei Shah Jahan por sua esposa. No Brasil, o ponto turístico mais visitado por estrangeiros é o Cristo Redentor. Esse monumento é um grande ícone, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas de todo o país. O projeto é de autoria do engenheiro Heitor da Costa Silva e levou aproximadamente 5 anos para ser construído. Espero que tenha gostado das curiosidades de hoje. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até mais! Muito bem, muito bonito esses monumentos, né? Alguém já teve a oportunidade de visitar pessoalmente? Acho que não, né, irmãos? Então, vou contar uma história aqui para vocês, que conta a história de John. Aos 14 anos, ele brincava com amigos em um lago congelado, quando o gelo cedeu e ele caiu. Ele ficou submerso por cerca de 15 minutos. Imagina, 15 minutos? Gente, muito tempo. E permaneceu sem pulso por mais de 45 minutos, até ser resgatado e levado ao hospital. No hospital, os médicos tentaram reanimar ele de várias formas, né? E quase 1 hora, sem sucesso, a reanimação dele. O médico declarou a morte dele, né? E quando a mãe de John entrou na sala de emergência, ela se recusou em aceitar este lado, né? E apoiada na sua fé cristã, ela clamou ao Senhor, em voz alta pelo filho. Instantes depois, o coração de John voltou a bater, contrariando todas as probabilidades clínicas, que ele se recuperou e ele se recuperou totalmente, sem sequelas neurológicas. Irmãos, isso é um milagre, né? E essa mãe, ela
Bíblia, nós encontramos a história de Ana, que ela é narrada no livro de 1 Samuel, nos capítulos 1 e 2. Conta a história de uma mulher que, após sofrer com a infertilidade e humilhações, transformou sua dor em oração profunda. Deus ouviu o seu clamor, concedendo-lhe um filho, e ela consagrou-o ao serviço de Deus. Ana também construiu ali o seu monumento, né? O monumento da oração respondida, né? E assim como Ana, né, e a mãe de John, nós também temos os nossos monumentos, né? São eventos que ficam em nossa memória para sempre. Esses monumentos espirituais são fundamentais para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Talvez os irmãos não enxerguem, né, como um monumento, né? Mas acredito que todos aqui já tenhamos passado por uma experiência com Deus, né? E precisamos transformar essas experiências em monumentos. Como eu disse lá no começo, ele é para sempre, né? É algo que vai ficar marcado na sua vida. E conhecer a palavra de Deus é fundamental para a nossa vida e precisamos estar em contato com a sua palavra todos os dias. A oração é a respiração da alma. É na oração que abrimos o nosso coração, falamos com Deus todos os nossos medos e os nossos anseios. E só conseguimos abrir o nosso coração para quem a gente conhece, não é verdade? Precisamos conhecer o nosso Deus para que a gente consiga abrir o nosso coração para Ele. As promessas de Deus devem estar em nossa mente diariamente. Em um mundo tão incerto, com tantas dificuldades que nós passamos, precisamos nos apegar em suas promessas. Eu confesso que a lição da escola sabatina agora desse trimestre tem me ajudado muito, tem gostado bastante, tem me ajudado bastante a estar mais perto do Senhor. Eu convidei algumas pessoas para ler algumas passagens para mim. Vou pedir para as pessoas que pegaram essas passagens para que elas possam ler para a gente, tá bom? E eu recomendo à igreja, se vocês puderem anotar essas passagens para ler em casa, para meditar nelas, né? São algumas promessas do Senhor. A primeira promessa está em Filipenses 4,19. Quem está com essa passagem, por favor? Muito bem, irmãos. Deus, Ele suprirá as nossas necessidades, né? Às vezes a gente acha que algo que a gente precisa é uma necessidade, não é, né? Porque a promessa do Senhor é bem clara, que Ele vai suprir as nossas necessidades, não é verdade? A segunda está em Salmos 34:17. Amém. Os justos clamam, o Senhor nos ouve, o Senhor ouve o nosso clamor, né? E Ele nos livra da nossa angústia, se nós clamarmos a Ele. A outra passagem está em Salmo 34:19. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34:19. Amém. Muitas são as aflições, é verdade mesmo, né, irmãos? Mas o Senhor Deus, Ele nos livra de todas elas. Vamos ver também, irmãos, em Romanos 8:32. Quem puder não. Quem tiver com essa passagem, por favor. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes
conforto. É o que a gente precisa, né, irmãos? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos acreditar nas promessas do Senhor, né? E mais uma, Hebreus 10, 23. Precisamos acreditar nas promessas de Deus, pois fiel é o que prometeu. Amém. Amém. Fiel é o que prometeu. Nosso Deus, Ele é fiel, né? E também tem aqui Tiago 1,6. Tenha fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Muito bem, irmãos. Imagina a onda do mar, né? Uma hora ela está alta, uma hora ela está mais baixinha, né? E a nossa fé não pode ser dessa forma, né? Precisamos confiar nas promessas de Deus sem duvidar. E tem mais algumas, irmãos. Tem aqui Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. O Senhor nos livra. E se acampa ao nosso lado, né? Os anjos do Senhor. Ele dá ordens. Salmo 91, 1 e 2. Quem morar no lugar secreto do Altíssimo procurará para si pouso sobre a própria sombra do Todo-Poderoso. E vou dizer a Jesus: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem vou confiar. E se descansar à sombra, mostrar o quanto nós precisamos depender do Criador. Irmãos, aqui fala, né? Esconderijo, sombra, descansar, descanso, né? Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Como que a gente não vai confiar, né? Nele confiarei. E, irmãos, Jesus, ele nos alertou, né? Jesus não disse para nós que quando nós aceitarmos a seguir a Cristo, a sua palavra, a gente não íamos estar livres de problemas, não é verdade? Ele nos alertou, está lá em João 16, 33, se vocês quiserem acompanhar essa leitura, está no livro de João 16, 33. Ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos alertou, né, que teríamos aflições nesse mundo, né? Mas era para a gente ter bom ânimo, né, para a gente se animar, porque ele venceu o mundo, ele pagou o preço na cruz por nós. Mas Jesus também, ele disse, está lá em Isaías 41, 10. Se vocês quiserem abrir, Isaías 41, 10. Dá para acompanhar aqui também. Isaías 41, 10. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, essa passagem ela é maravilhosa, porque é tudo que a gente precisa, na verdade. Deus é com a gente, Ele fala para a gente não ter medo, né? Porque Ele está com a gente. E Ele é o Deus poderoso, o Deus Criador. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Nós temos um Deus verdadeiro ao nosso lado, né? Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Nós precisamos de tudo isso, irmãos. E Deus oferece isso para a gente. E com a destra da minha e te sustento com a destra da minha justiça. Deus vai nos sustentar. Irmãos,
Agora eu quero passar o testemunho para vocês. Durante o ano passado, eu e o Diego, a gente passou um ano bem difícil. Acho que foi um dos anos mais difíceis na minha vida com o Diego, né? No tempo que a gente está casado. Ele conseguiu passar no concurso, né? E ele conseguiu a vaga somente lá em São Paulo, em Guarulhos, né? E quando ele passou no concurso, ele já tinha me falado, Tati, pode ser que eu consiga uma escola longe, porque a minha colocação não foi tão boa assim, né? Aí eu pensei, longe aonde, né? Essa vaga? Longe? Não imaginei tanto assim, né? Mas tá bom, passou, ele ficou sabendo que ia ser em Guarulhos, né? Aí a gente começou a pensar, como é que você vai, né? Aí a gente conseguiu comprar uma moto, ele comprou a moto, né? E fiquei pensando assim, meu Deus, como é que ele vai de moto lá para São Paulo, né? Não conhece nada lá. Aí ele foi uma vez, meu irmão foi com ele de carro, né? Ele viu que de carro não teria como ele chegar lá, porque quando chega na entrada de Guarulhos, trava tudo. E ele não ia conseguir chegar a tempo, no horário, na escola onde ele precisava. Tem que ser de moto mesmo, né? Porque de moto já consegue já fazer a manobra do trânsito, né? Aí assim, de moto tá, mas ir voltar todo dia não dá, a gente vai ter que ver alguma coisa para você ficar lá. Aí algumas irmãzinhas ajudaram, viram algumas ideias, uns falaram isso, aquilo, a gente tentou, mas não dava certo. Ele estava indo e voltando de moto todos os dias. E era 2 horas para ir, 2 horas para voltar, de moto, né? E aí uma das possibilidades que a gente pensou era ele ficar no hotel, porque lá é tudo muito caro, nossa, para alugar casa é tudo muito caro, kitnet é caro. Né? Pensamos em alugar uma kitnet sem móveis, só kitnet, né? Porque a montagem com móveis é também caríssimo, né? Não dava para a gente pagar. Aí, mas daí como é que ia fazer? Ia montar a casa, ia cozinhar, ia comprar móveis para levar para lá, tudo muito difícil, né? E tinha que ser rápido, né? Ele já estava trabalhando, né? Aí pensando no hotel. Aí viu os preços do hotel, ia ficar caro, mas dava para pagar. Aí ele falou assim, mas como eu vou fazer? O dia ele tem um problema, ele tem a apneia do sono. E ele usa um aparelho para dormir, né? Como é que eu vou fazer que você paga? Eu vou deixar lá no hotel? Um aparelho caro, vai que sono. Eu não vou ter tempo de fazer a manutenção nele, é eu que faço, né? Aí, tá bom, aí também não deu certo. E isso foi passando o ano, né? E uma frase que me ajudou muito, irmãos, eu vou ler para vocês. Isso está escrito no Testemunhos para a Igreja. É nesse livro que está escrito essa passagem. Ela diz assim, ó: o crer traz a paz e o confiar em Deus, a alegria. Irmãos, e na verdade eu ficava só com essa primeira parte, o crer traz a paz. E eu ficava treinando essa frase todo dia de manhã, quando eu abria o portão para o Diego, porque me dava uma certa crise de ansiedade na hora de abrir o portão para ele, que é como se eu travasse, não queria abrir o portão, né? Eu não sabia se ele ia voltar. Mas Deus deu força, porque, irmãos, acredita, o crer traz a paz. E eu consegui abrir o portão. E eu tinha paz durante o dia, buscando o Senhor, buscando as promessas do Senhor. Louvado seja Deus, porque passou. E vou comentar com vocês uma das piores partes do ano passado foi quando a corrente da moto estourou. Nossa, meu chão caiu e as pernas tudo tremendo quando ele não deu a volta. Eu dei zoom assim para ver se eu conseguia ver a moto, se estava tudo quebrado, né? E estava tudo certo. Eu perguntei se caiu, né? Ele falou que
não, é só outro testemunho, né? Mas Deus livrou ele. Né? A corrente estourou, ele não caiu, conseguiu parar a moto. E esse dia ele voltou para casa. Né? Mas assim, eu louvo muito o Senhor porque foram muitos livramentos. Esse foi um dos que mais marcou, né? Mas a gente teve muitos outros, né? Louvado seja Deus. Obrigada. E, irmãos, mas passou, ele conseguiu a transferência para cá, trabalhando em São José. As dificuldades continuam, né? Mas assim, eu louvo muito o Senhor porque agora ele está mais perto, né? Irmãos, e esse ano se transformou em um monumento na nossa vida, um monumento da proteção do Senhor. Porque assim, se a gente for pensar, né, na razão, a gente não entende como que ele conseguiu voltar, né, todos os dias com aquelas dificuldades, com a moto, disparando a arma no meio da luta. Não sei o que acontecia com a moto, vivia trocando a bateria, não ia. Senhor, tem misericórdia. Na dia ele parava na Dutra, no acostamento, com a moto disparada, meu Deus do céu. Mas tá bom, passou, né, irmãos? E louvado seja o nome de Deus por isso. Irmãos, agora este ano está sendo uma outra prova, né? Agora está sendo comigo, com relação à minha saúde. Eu preciso fazer uma cirurgia e já faz um tempo já que eu estou tentando, né? O plano médico para estar fazendo essa cirurgia, só que está difícil, né? E a gente pôs o Senhor na frente, o Senhor tomar conta, né? E dirigir. Ainda vou passar uma consulta com esse especialista, porque eu passei para o especialista em São José, mas não deu certo, o plano não vai cobrir para fazer aqui, então preciso fazer lá em São Paulo, né? No Hospital do Servidor. E assim, eu estou com essa consulta marcada desde janeiro, né? E até agora nada, né? E eu estou vendo que a minha situação está ficando um pouquinho pior. Já estou conseguindo ficar em pé. Eu faço as coisas, né? Tipo, lavo uma louça, alguma coisa assim, tomo um banho, rapidinho já preciso sentar, né? E agora no mês passado, fiquei um pouquinho ruim, porque aí que me caiu a ficha, que da mesma forma que a consulta está demorando, a cirurgia também pode demorar, né? E sabe Deus como é que eu vou ficar, né? Mas busquei o Senhor, pedi ao Senhor que Ele continuasse dirigindo, né? E eu estou em paz, graças a Deus. Se a cirurgia sair logo, amém. Se for demorar, o Senhor vai sustentar, não é verdade? Então a gente tem que confiar no nosso Deus. Tentei outros planos médicos para estar fazendo, mas é muito caro, não dá para pagar, né? E ainda tem a carência, se fosse rápido ainda vai. Tem a carência de 2 anos para poder fazer a cirurgia, então não dava para fazer com esses outros planos médicos. Mas Deus abriu essa porta do jeito que eu consegui passar o concurso e conseguir um convênio para mim, né? Deus, Ele tem dirigido. Irmãos, nesse momento, eu queria abrir para a igreja, né? Ainda temos tempo, né? Eu não sou muito de falar, pregar por muito tempo, a gente tem tempinho ainda. Oi. Conta como o Diego conseguiu a vaga, como foi difícil o Diego conseguir a vaga dele, por favor. Que não mandava o negócio para ele, né? Então, irmãos, Por no favor. final do ano, para ele conseguir a transferência, ele precisava de uma carta, tipo uma carta de recomendação da diretora lá de Guarulhos, né? E ele ficou umas 3 semanas antes, quase um mês, pedindo para ela. Preciso da carta. Ela, vou fazer, e nada. Aí chegou no dia da atribuição aqui em São José, e ela não tinha dado a carta para ele. Aí ele ligou para o secretário, falou que precisava da carta e tal, e aí ele falou que ia ver com a diretora. E chegou o dia dele ir, ele estava sem a carta. E foi pela fé,
assim, o Diego vai lá e vê vamos ver o que vai dar. Aí ele chegou lá e a pessoa que estava lá fazendo a atribuição das aulas já tinha até falado em voz alta: precisamos da carta, tá? Quem não tiver, não tem como. E ele ligou de novo para o secretário. O secretário não tinha ido trabalhar. A mocinha que estava lá disse que não sabia, que ia ver com a diretora. Tudo muito assim. Aí, passou um tempo, chegou a carta no WhatsApp dele, mas ele precisava da carta impressa. Aí teve que correr atrás de um lugar para imprimir. Aí foi, imprimiu a carta, aí ele conseguiu. Mas assim, tudo isso causa um estresse muito grande na gente, né? Se não é a gente acreditar em Deus, né? De esperar que Deus tome a frente ali, a gente acaba desistindo, né? Até o rapaz falou assim, ó, quem tivesse com essa carta, já pode ir embora, porque não tem como. E ele disse, não, eu não vou embora. Eu não vou embora porque não chamaram meu nome ainda. Até chamar meu nome, a carta pode estar aqui, né? E pela fé ele ficou lá. Aí no último momento chegou a carta, ele conseguiu imprimir e deu certo a transferência dele, louvado seja Deus. Mas foram muitas lutas, gente. Então, irmãos, eu queria abrir para a igreja. Alguém, 3 ou 4 pessoas, vocês querem contar poucas palavras, né? Quem quiser falar um milagre que Deus fez na sua vida, um momento que você tem com Deus, fica à vontade, irmãos. A gente precisa falar das bênçãos do Senhor, né? Para que a gente se fortaleça, né? O nosso Deus, ele fez muitos milagres no passado, mas hoje ele faz também, né? E a irmãzinha, por favor, não, pode ficar à vontade. Pode falar. É um prazer muito grande estar com vocês, irmãos e irmãs. E eu coloquei na escola sabatina que eu estou viva, de pé, porque o Todo-Poderoso, esse Todo-Poderoso que está vindo, Ele me salvou várias vezes e me salva todas as vezes que eu preciso. Eu sou um milagre, nós somos milagres. Eu sou um milagre. Rapidinho, eu vou colocar 3 milagres rapidinho. De 2 anos atrás, depois que a minha mãe faleceu, 2 anos e meio. Porque se a minha mãe soubesse o que de todos o que já aconteceu comigo, eu acho que ela não aguentaria. Esse rosto meu está quebrado. Isso foi na época da minha mãe. Satanás usou. Eu tinha comportado na praia inteira, vendendo livros, revistas. E antes do pôr do sol, eu tirei meia hora para tomar um banho de mar, para tirar aquela canseira. E poder voltar para a casa dos meus amigos em Ubatuba. Mas Deus salvou minha vida. Um homem de mais de 100 quilos, usado pelo inimigo, veio com todas as forças na ciclovia e bateu aqui. O Senhor me deu. Eu voei. Mas o anjo do Senhor, o Todo-Poderoso, salvou minha vida. O povo queria matar ele, queria lixar. E eu, em toda essa noitada, eu falava assim para o povo: não, ela ofereceu a revista para mim, mas eu não comprei. Eu só pedia para cuidar do meu dinheirinho, da minha pasta. E o povo: vamos lixar ele. Aí eu só falava assim: não, ele não é culpado, eu sou culpado. Aí chegou o corpo de bandeiro, eles não
não conseguia aproximar de mim. E antes disso, o cara falou, morra ela que morra. Aí o povo falava, morra você, ela não. Então a minha vida é assim. No ano retrasado, eu fui entregar 2 publicações do amiguinho. Quando eu falei, Senhor, eu vou orar de novo. Parei na rua e orei de novo. Aquelas 2 irmãs estão me dando trabalho, mas fui. E estava cercado no quintal. E rapidinho eu orei, o sol estava muito quente. E de repente eu olhando no olho da sogra de uma delas, para ver se ela não estava mentindo, eu falei, Senhor, não vou entregar as publicações. Mas de repente, eu olhando para ela, com esse olho, eu vi o pitbull estourar a corrente. Ele não corria, irmãos, ele galopava. E colocou a cabeça. E o Senhor simplesmente fez com que eu levantasse a minha mão e colocasse a minha mão assim. E o Senhor não deixou eu desviar um fio de cabelo, porque se eu desviasse, ele pegava todinho o meu rosto. Eu tenho uma marca aqui. E quando o Senhor permitiu que eu virasse para o pitbull, ele afastou. Quando ele afastou, a minha mão ainda estava na boca dele, porque toda a presa dele estava na minha mão. A mulher ficou desesperada, eu falei, fica tranquilo. Está vacinado? Tá. Então traz, não tenho remédio, me traz uma água e sal. Ali limpei minha mão e continuei comportando. Depois novamente eu fui passar, descer a matriz, orei novamente. O Senhor falou assim, mostra a publicação para aquela mulher, aonde era o salão cabeleireiro. Já tinha orado para sair, mostrei a publicação, mas como que eu faço para adquirir? É só assinar aqui, a minha prima falou assim, é só assinar e ela manda pelo correio para você. E descendo o correio, orei de novo, desci. Quando eu virei a esquina, eu caí da frente do carro. Cidade muito pequena, não tem muito o que fazer com ela. Ou cresce para cima ou para os lados. Aí, irmãos, quando eu me vi, eu caí na frente do carro. E o carro ia assim. E o cara só olhava para cima e não olhava do outro lado. Naquela hora, eu só de olho no cara. Para quando ele olhasse para mim, para eu pular. Quando ele olhou para mim, o Senhor. Então, nesses momentos, Deus tampa a minha boca. Continue comportando. No ano passado, no ano retrasado, antes ainda da morte da minha mãe, aí eu estava vindo, eu falei, Senhor, eu preciso ir embora para casa, porque hoje é sexta-feira e eu tenho que fazer faxina na minha casa. Não tem ninguém para limpar para mim. E eu estava passando. Já tinha passado um moço e ele falou assim, moça, não peça para mim te ajudar a entrar naquela casa, porque aquele pitbull, aquele cachorro matou um pitbull. E se ele vir a mim, eu tô com tudo aqui, martelo, machado, tudo aqui, facão, eu vou acabar com a vida dele. Eu falei assim, não, você não pode fazer isso. E não contei para ele. Vai em nome de Jesus, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Vou estar orando para você e você vai conseguir passar. Porque eu não permiti que ele enfrentasse o cachorro. Ele ia matar o cachorro ou o cachorro ia matar ele. E eu ia perder todo o meu trabalho. Fiquei 4 anos na casa daquela irmã de Assembleia. Ela estava revoltada com Deus, porque o Senhor tinha levado uma menina de 3 anos especial. Eu falei, mas não revolte contra o Senhor. O Senhor já te deu outro filho. Daqui a 1 mês você vai ter o seu filho. A sua filhinha de outra filhinha. E aí, por isso que eu pedi a Deus que
caçasse e matasse cachorro, porque ela ia morrer. Ela só faltava uns dias para ter o bebê. Quando eu virei, nunca diga, irmãos, que a missão de vocês já está pronta, que vocês estão voltando para casa. Agora eu estava virando e voltando para casa. De repente, um pitbull desse tamanho veio passou entre mim, e eu peguei ele pelos olhos. E pelos olhos eu falei: Senhor, cuida desse cachorro. E eu continuei com minha bolsa grande e uma garrafinha de água. E de repente o pitbull me pega aqui. Eu tenho 2 marcas do dente do pitbull aqui e 2 aqui. Só ficou o osso da perna e a veia que vai no coração. E eu falei: Senhor, eu não acredito que está acontecendo comigo. Em pensamento. E com dificuldade eu olhei para trás. E realmente o pitbull estava mastigando a minha perna. Porque ele pega e fecha. Eu não sabia disso. E novamente eu abaixei a cabeça e falei: Senhor. E o Senhor me levantou meu rosto. Só tinha um pedacinho de céu, porque as árvores, eu ia passar pelas árvores. E eu sussurrei: Senhor, me socorre. Antes de eu fazer assim, eu senti uma mão poderosa desse Deus Todo-Poderoso fazer assim e tirar o pitbull. E novamente o Senhor permitiu que eu olhasse para trás. Por que o Senhor permitiu que eu olhasse para trás? Para que o Senhor pudesse, quando Ele tinha tirado da primeira vez o pitbull, Ele me abocanhou aqui, irmãos, atrás da minha coxa. Mas o Senhor segurou com a sua mão poderosa e levantou os seus olhos. E Ele, levantando os seus olhos, os meus olhos bateu no dele. E Ele afastou. E quando Ele afastou, o Senhor me soltou. E de repente eu olhei para trás. Eu tinha passado por 2 jovens, um sentado na moto e o outro com o celular. Eu falei: o cachorro de vocês me pegou. Daí eu aproximei, porque minha pressão cai a 0. E segurei no traficante. Eu sabia que ele estava traficando, porque o Espírito Santo revela tudo para nós, irmãos. Eu segurei nele e eu falei: se me socorre, eu não vou entregar vocês. Os carros passavam e ninguém me socorria. Eu pedi mais de meio litro de sangue e carne pesada. E aí o Senhor me socorreu. Os traficantes estão usados. Ele disse: não, eu vou com você. E a Uber que a mocinha arrumou para mim não era uma Uber normal, porque aquele caso, irmão, era caso de polícia, caso de BO. Eu falei: eu não vou entregar vocês, só me socorre. E aí me levou, e o médico, cheguei no médico, o médico disse: meu Deus, ela vai morrer. E a enfermeira nem olhava para minha cara, e eu chamei eles e falei assim: fiquem tranquilos, eu não vou morrer, porque o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, me salvou. Então, irmãs, por tudo que vocês estão passando, irmã, confie em Deus. Essa humilde serva de Deus, que não tem nem força nenhuma, 38 anos comportando 9, 10 horas, 11 horas, 12 horas por dia. Não é pelo dinheiro, não, porque eu tenho o chamado de Deus para cumprir a missão. E ai de mim se eu não cumprir a missão. Eu estou aqui na cidade de vocês. Eu estou amando conversar com vocês.
fazendo um trabalho na cidade, porque um estava indo embora e falou assim: moça, que cidade maravilhosa, parece que todo mundo nessa cidade é nascido de um pai só e de uma mãe só, nos recebe bem, são alegres, felizes. Então, por mais dificuldade que nós passamos, irmã, Deus cuida de nós. Eu estou aqui porque Deus está permitindo eu estar aqui. Obrigada, irmã. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus, né? Nosso Deus, ele é com a gente, né? E muitas vezes nós é que precisamos tomar a decisão de acreditar, né? Acreditar que o nosso Deus é conosco. Alguém mais gostaria de contar um detalhe? Bom, irmãos, vou convidar a Larissa, acho que ela vai cantar para nós uma mensagem musical. Que o nome de Deus ele seja louvado, exaltado, por todo o cuidado que ele tem com a gente. E coloco agora
Irmãos, que possamos transformar, né, as experiências que nós temos com o nosso Deus em monumentos na nossa vida, porque passamos por muitas aflições nesse mundo, né? Jesus já nos alertou sobre isso, mas que possamos sempre lembrar das coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, para que quando vier outras tribulações a gente possa se lembrar das bênçãos, dos milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Amém. Porque precisamos fortalecer a nossa fé, né? E se lembrarmos do que o Senhor já fez no passado por nós, a gente vai ter a certeza de que Ele vai fazer o hoje na nossa vida. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Senhor nosso Pai amado, obrigado porque estamos aqui nesse santo sábado em sua companhia. Pedimos aqui que o Senhor possa estar, Senhor, usando o nosso coração, usando a nossa maneira de estar em contato com as outras pessoas. Sabemos que muitas vezes as tribulações elas aparecem em nossa vida. Muitas vezes ficamos na incerteza de como agir. Ficamos na incerteza se o Senhor está agindo através de nós. Mas aqui, apesar das tribulações que surgem nas nossas vidas, possamos manter a nossa fé, possamos manter a nossa confiança em Ti. Sabemos que sentimos tristeza, sentimos dores, mas também temos a certeza de que tudo isso é passageiro. E também temos a certeza de que um dia viveremos um lugar onde essa realidade não vai ser passada. Que possamos nutrir hoje a nossa fé e a nossa confiança somente em Ti, para que ao passarmos por essas dificuldades, possamos saber que a Sua mão está nos segurando. Que possamos confiar, Senhor, e entregar tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos em Ti. Esse que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.